Bom, gente, bom dia, eu sou o Márcio Mendes, eu queria dar boas-vindas a todos e todas aqui. Eu sou um homem branco, acima dos 50 anos, um pouco acima do peso, e um pouco mentiroso também, né? Porque quem está aqui está me vendo que eu estou bastante acima do peso, mas faz parte de um projeto de futuro a gente poder emagrecer um pouquinho. Mas eu queria agradecer da gente estar aqui no sábado, vai ser um sábado, para a gente... que a gente vai estar cumprindo talvez a nossa grande missão, eu falando como Abraps, eu sou conselheiro da Abraps, da gente poder colaborar com o desenvolvimento sustentável. A gente vai ter muita ajuda para isso, muita gente boa aqui falando no nosso evento. Então eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui, de ter tantos palestrantes com tanto conteúdo para dividir com a gente conhecimento durante o dia de hoje, tá? Eu vou falar rapidinho sobre a Abraps. A Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. A nossa grande missão é promover uma colaboração com os ODS da Agenda 2030 da ONU. Para quem não conhece, essa é uma agenda que a ONU preparou com 17 objetivos, 169 metas. É uma agenda bastante ambiciosa, que vai terminar agora em 2030, não parece, mas falta tão pouco tempo. Mas a gente está correndo atrás de atingir, de tentar entregar algumas dessas metas. Essa é a nossa colaboração. Tá? É uma associação sem fins lucrativos e onde a gente exerce um trabalho voluntário. Tá? Esse é um pouquinho da nossa visão, de como a gente enxerga os ODS. É uma visão sistêmica. Não adianta trabalhar com mudanças climáticas sem falar em terminar com a pobreza no mundo. Né? Talvez, inclusive, é mais difícil a gente terminar com a miséria humana do que com a pobreza, né? Porque quando a gente vira miserável, a gente não quer dividir as nossas prosperidades individuais com os outros, é bastante complicado. A gente precisa começar a mudar um pouco a nossa visão de mundo. É para isso que a gente trabalha na Abraps também. Vocês assistiram o nosso manifesto, o manifesto 1730, o manifesto pelos ODS. A gente convida todo mundo a acessar o site, assinar. E quem não conhecer mais a Abraps, também conhecer um pouco mais da nossa associação. A gente está aberto também para poder conversar com vocês. Tá? Esse é um pouquinho do nosso posicionamento, são os 4 Cs. Então, quando a gente fala da gente promover conhecimento, da gente realmente capacitar as pessoas, a gente está lançando em breve agora a Escola Aberta Abraps, com uma série de cursos. A gente tem um programa de fellows que está fazendo bastante sucesso já há 4 anos, inclusive com bastante sucesso não só para nós, para as pessoas que fizeram o programa de fellows. A gente já tem 2 gerentes de sustentabilidade em grandes empresas. Então são jovens que entraram recém-formados, mas que estão trilhando um bom caminho aí para trazer para o mercado uma visão realmente um pouquinho mais da sustentabilidade, de como a gente acredita que o desenvolvimento deve ser. Tá? A gente fala de colaboração é o que todos nós estamos fazendo aqui hoje, né? A gente agradece todo mundo. E também cultura, e cultura é um pouco do tema do evento que a gente vai trazer hoje, de como a gente promove talvez um outro tipo de olhar e de comportamento para a nossa sociedade. Só falar rapidamente do ODS Talks. É o nosso principal evento do ano. Nesse ano a gente vai trazer uma visão sobre o ESG, encontrando soluções globais. Tá? Vai ser bastante interessante. Provavelmente seja na Unibis, desde que eles me arrumam uma data em novembro. Tá? Mas a gente está negociando isso ainda. Tá? A gente queria que todo mundo se associasse à Abraps e pudesse colaborar. Lá nosso trabalho é voluntário, a gente tem vários grupos de trabalho e alguns grupos bastante interessantes. Nosso grupo de inovação está bombando e... é isso. Para falar um pouquinho de Abraps, eu só tinha preparado alguns slides aqui para a gente poder começar a falar do nosso tema de economia circular. Tá? E quando a gente fala de economia circular, é totalmente o contrário do que a gente faz até hoje com o modelo de desenvolvimento, né? Onde a gente pode, ou a gente sempre, na verdade, acessou qualquer tipo de recurso, transforma o recurso, vende, joga fora. Todo mundo fala que não tem lugar para jogar fora, o nosso planeta é único, né? Como é que a gente faz para transformar realmente para uma economia circular? Isso é um pouquinho do que, na verdade, a gente vai estar discutindo durante todo o dia de hoje, né? Através dos nossos palestrantes. O PNUMA tem um diagrama de consumo e produção responsáveis, né? Economia circular não é uma coisa só ligada à logística, mas é ligada muito com o propósito do negócio, de como você realmente pensa de forma sistêmica para gerar valor às empresas. Então a gente tem que parar um pouquinho e repensar o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de consumo, o nosso modelo de produção. Não é simplesmente uma tarefa ou uma empresa que vai realmente resolver o problema, mas é a união de toda a sociedade, de governos, de diversos tipos de stakeholders. Tá? E é isso, tem que ter para todo mundo, hoje e sempre. Eu acho que essa é um pouquinho da proposta da economia circular. Falando aqui do nosso seminário,
Nós vamos ter daqui a pouquinho o nosso primeiro painel. Tá? Eu fiquei bastante feliz com as pessoas que toparam vir dividir um pouquinho a visão aqui delas e das empresas onde elas trabalham. Então nós vamos ter a Janaína da Veleda. A Veleda é uma empresa B, tal como a minha consultoria. Fiquei muito feliz, obrigado. Nós vamos ter também duas... Eu falei Janaína da Veleda? Não. É que são tantas Janaínas nesse painel, eu não sei por que você não chama Janaína também. Tá? É a Juliana, que é da Veleda, mas a Janaína, na verdade, nós temos uma que veio da Kimberly Clark e uma que veio da Ajinomoto, vai ser muito interessante. Tá? Na parte da tarde, nós vamos ter outras 3 empresas bem dispostas a discutir com a gente o tema da economia circular. A gente tem uma empresa chamada Dynamo, uma empresa que trabalha muito forte com essa parte financeira, uma empresa B também. Eles têm uns projetos bastante diferenciados. Quem estiver aqui à tarde vai conseguir entender um pouquinho mais como eles trabalham aqui na figura da Fernanda, que ela é ótima. Nós temos o Alex, que vem do C6 Bank, também com um projeto bem interessante, de um banco totalmente diferente também aí no nosso mercado. E a Paula, que vem falando sobre a Porto, ela vai falar sobre o projeto da Renova, bastante interessante. E com a mediação do Ricardo Oliani. E no final da tarde nós vamos ter um pouquinho mais para trazer um pouco da cultura, ou de outros espaços, ou de empresas que não sejam tão tradicionais no mercado, ou que não sejam empresas que trabalham no mercado de uma forma de só gerar valor, mas geram outros tipos de valores para a sociedade. Nós vamos ter a Alessandra do Museu da Imigração, está bastante interessante a palestra dela. Eu acho que veio num bom momento, né, quando a gente está tendo tanta intolerância hoje em dia com pessoas que não são migrantes, não são nativas dos nossos países, então vai ser bem interessante a colaboração. A gente vai ter o Breno, do Bazar Unibis, ele está super feliz de estar aqui vindo dividir um pouquinho da visão deles. Inclusive, semana passada nós doamos um colchão para a Unibis. Eles têm um projeto bem bacana, ele vai contar um pouquinho de como isso funciona. Pode confiar que o impacto que eles produzem é bastante interessante. E também nós vamos ter o Roberto, que é do São Paulo Futebol Clube. Ele ajeitou todo o compliance do time nos últimos anos e agora ele também está entrando numa jornada de ESG, vai ser bastante interessante, um outro tipo de organização, falando também de sustentabilidade, né, um time de futebol. E é isso, gente. Sem mais delongas, eu queria chamar aqui agora para a nossa primeira palestra. Tá? Vamos começar, a gente não combinou a ordem, né? Vamos começar com a Ajinomoto? Pode ser? A Janaína da Ajinomoto. Ricardo, você pode colocar a apresentação dela, por favor, Janaína. Você se apresente melhor do que eu. Muito obrigado e boa palestra. Bom dia. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite e dizer que há 2 anos atrás, quando o nosso departamento de sustentabilidade foi oficializado dentro da organização e eu fui transferida para liderar esse desafio, um dos primeiros eventos que eu participei foi aqui na Unibis. Eu estava assistindo um evento de descarbonização, perdida ainda, né, nesse mundo, tentando entender as coisas. E eu lembro que eu estava na plateia e falei assim: será que um dia eu vou conseguir sentar ali e conversar sobre o assunto? Aí agora, um pouco menos de 2 anos, eu estou aqui, então estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho desse mundo. Ricardo, depois você briga comigo. Eu falei que ia chamar a Kimberly antes, mas eu chamei a Ajinomoto. É sábado. Então troca a apresentação, por favor. Ah, agora sim. Mas o erro foi meu, viu? Não foi seu. Então, vamos lá. Um pouco de quem sou eu. Eu sou a mãe do Gabriel, meu principal papel. Ele tem 4 anos. Eu sou apaixonada por ter sido acrobático. Eu falo, a hora que eu morrer, só me enterrar com tecido, tá tudo certo. Eu sou engenheira de alimentos, formada pela Unicamp. E eu estou na Ajinomoto desde que eu entrei na Ajinomoto como estagiária, em 2008, quando eu estava me formando. Entrei na área de qualidade assegurada. Fiquei trabalhando aqui na área de qualidade 9 anos. Depois eu fui transferida para a área de manufatura. E voltei depois para a área da qualidade, assim que eu tive o Gabriel. E logo em seguida, como eu disse, a gente formalizou o departamento de sustentabilidade. Eu fui transferida para essa nova área. E também estou aqui há 4 anos no Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, que é um papel também que eu gosto muito. Bom, falando um pouco da Ajinomoto, que é a empresa que eu estou representando aqui hoje. A Ajinomoto ela é líder
mundial na produção de aminoácidos, né? E através dessa expertise, é através dos aminoácidos que a gente fala de contribuir para o bem-estar das pessoas, para a saúde, para uma vida melhor, tá? A Ajinomoto, ela é uma empresa global, ela está presente em 34 países, tem 116 fábricas e mais de 34 mil funcionários no mundo. E quando a gente fala só de Brasil, a gente está aqui desde 1956, hoje a gente tem 4 fábricas, todas elas no estado de São Paulo, e a gente tem o escritório aqui em São Paulo. A gente tem em torno de 3 mil funcionários aqui no Brasil. Quando a gente fala de Ajinomoto, quando eu entrei na Ajinomoto, eu achava que a Ajinomoto era Sazon. É Sazon, mas é mais do que isso. A gente, como eu disse, né, a gente é a líder em produção de aminoácidos, então a gente tem aqui o que a gente chama de AminoScience, que é a produção de AminoScience para cosmético, para a indústria farmacêutica e também para a nutrição esportiva. E a gente tem a área do Food Ingredients, que são os aminoácidos que a gente faz para alimentos, tá? E também como subproduto desse processo de fabricação de aminoácidos, a gente tem um outro produto, um coproduto, que são os fertilizantes. Então, a gente também atua aí na área de agronegócios. Nutrição animal, né? Então, nossos aminoácidos aí servem como insumos para nutrição animal de aves, de suínos, peixes e ruminantes. E tem o Sazon e os outros que a gente vê lá no mercado, né, que a gente fala que são a divisão Food, que é todo o nosso varejo, e a gente também tem um mercado voltado para Food Service, nesse caso. Então, não quero me alongar tanto aqui, mas só para vocês poderem fazer uma conexão com o que a gente vai falar aqui com as metas da Ajinomoto. Então, para 2030, a gente tem aqui 2 grandes metas. Eu não sei se meu laser está funcionando, eu acho que não. Na TV, não. Enfim. Oi? Tá, joia. A gente tem 2 grandes metas então, de sustentabilidade. Uma delas é reduzir os nossos impactos ambientais em 50% até 2030. Aqui a gente está falando de redução de gás de efeito estufa, redução de resíduos plásticos, redução de perdas e desperdício de alimentos e ter uma cadeia de suprimentos sustentável. E, como parte também dessa meta de nutrição, a gente tem, dessa meta de sustentabilidade, a gente tem uma meta de nutrição que é poder contribuir com a expectativa de vida, aumentar a expectativa de vida das pessoas através dos nossos produtos que são feitos, né, à base de aminoácidos. Aqui eu acho que eu vou chover um pouco no molhado, mas eu acho que é legal a gente contextualizar aqui. Então, sustentabilidade, né, o conceito de sustentabilidade é a gente atender às necessidades que a gente tem hoje, né, é usar os recursos que a gente tem para poder viver hoje, mas sem comprometer as necessidades das nossas gerações futuras, né? Então, é esse equilíbrio entre o crescimento econômico, o cuidado com o meio ambiente e também com o bem-estar social. E sempre que eu falo esse slide, eu coloco uma fotinha do meu filho ali, porque eu penso, né, lá em 2030 ele vai ter 10 anos. E eu acho que cada um aqui tem uma fotinha para colocar ali no lugar dessa, né? Então, eu falo que eu sou muito privilegiada de poder trabalhar nessa área, que está muito, muito alinhado com os meus princípios pessoais e poder dizer que eu contribuí não só para a empresa, mas para mim, para todo mundo e também para o mundo que meu filho está vivendo. Economia linear, como já foi dito, né, aquilo que aquele modelo em que a gente extrai, produz, consome e joga fora, né? Economia circular, a gente precisa migrar para o conceito de economia circular, porque a gente parte ali na economia linear, a gente parte do princípio que os recursos são infinitos, que a gente vai extrair, vai jogar fora e vai ficar tudo bem, né? E quando a gente está falando de economia circular, a gente parte do princípio que os recursos são finitos, o que na verdade é, né? E que é verdade, eles são finitos, e se a gente continuar no ritmo em que estamos, não haverá recurso, né, para sempre. Então, a economia circular diz o quê? Que a gente sim precisa extrair os recursos, usar os recursos para a nossa sobrevivência, mas que depois de produzir e consumir, a gente ainda tenta fazer com que essa vida desse material, né, que ela seja maior, né, que ela fique circulando pelo máximo de tempo possível. Então, aqui a gente está falando de reuso, né, de promover o reuso, o conserto, né, a utilização aqui. Né, acho que são muitas oportunidades que as empresas estão vendo também de prestar serviço, né, porque antes uma empresa produzia só um produto, agora elas estão vendo a oportunidade de produzir o produto e também vender um serviço aqui de reparo, enfim.
E, por fim, a hora que a gente já não consegue reusar ou reparar, a gente faz a reciclagem e isso volta para o começo, né, de forma que a gente tenha que extrair menos recursos da natureza. E aí, né, falando de Ajinomoto aqui, se o papo aqui é economia circular, então vamos falar um pouco do que a Ajinomoto pensa sobre o assunto. Então, como eu disse, nós somos uma empresa líder em produção de aminoácidos e a gente tem como DNA da empresa o biociclo, né? Os aminoácidos, eles são produzidos por um processo fermentativo. Então, para um processo fermentativo acontecer, a gente precisa, uma das nossas matérias-primas principais é a cana-de-açúcar e seus derivados, melaço, xarope. E então a gente fala que a gente tem no nosso DNA uma circularidade. Por quê? Porque eu compro a minha matéria-prima, né, a cana-de-açúcar, eu extraio, e isso vira açúcar, vira minha matéria-prima, entra para a minha fábrica, eu faço um processo fermentativo de produção de aminoácidos. Desse processo fermentativo, eu tenho o meu produto principal, que é o aminoácido, e eu tenho o coproduto dele, que são os fertilizantes. E esses fertilizantes, por sua vez, eles conseguem voltar para a cadeia, né, uma parte dele volta para a plantação de cana. Então, eu tenho um ciclo fechado. Né? A gente gosta muito de falar sobre esse assunto, né, porque realmente isso mostra o quanto o nosso processo nasceu para ser circular. Né? Aqui, pouca coisa se desperdiça, pouca coisa a gente joga fora. Né? E a gente também tem uma aspas, a gente também tem um parênteses, um outro processo que a gente chama de biociclo avançado, que em uma das nossas fábricas a gente compra cana direto, faz a moagem da cana, tira o xarope, enfim. Então a gente fala que ele é avançado porque a gente realmente vai lá e parte dele lá do começo, tá? Em outras fábricas a gente não tem a moenda, daí a gente compra direto do nosso fornecedor de açúcar e derivados. Então, esse é o nosso DNA, é o biociclo. Uma outra forma aqui de explicar para vocês como a Ajinomoto entende a economia circular, eu disse que lá nas nossas metas de 2030, uma delas era reduzir os nossos impactos ambientais em 50%. Né? E uma dessas frentes é a redução de perdas e desperdício de alimentos. Somos uma empresa de alimentos também. Né? Então, faz todo sentido a gente ter essa preocupação como uma das maiores preocupações. Né? Então, aqui, quando a gente está falando de perdas e desperdício de alimentos, basicamente a gente está falando de duas coisas. Né? Reduzir as perdas que eu gero, né? E valorizar as perdas que eu ainda tenho. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um treinamento de excelência operacional e o cara perguntou assim, vocês acreditam em perda zero? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou assim, nossa, que bom que vocês não são donos de nenhuma empresa de aviação, porque eu não queria que eu tivesse contabilizado na sua perda. Né? Aquilo me marcou muito. E foi um curso preparatório, inclusive, aí há anos atrás, quando a gente estruturou o nosso programa de excelência operacional. A gente, sim, acredita em perda zero, mas não estamos lá ainda. Então, mas, basicamente, quando a gente está falando aqui de perdas e desperdício de alimentos, primeira coisa é reduzir as perdas que eu gero. E, sim, né, a gente tem feito isso com bastante excelência através desse programa de excelência operacional. Um dos pilares desse programa é a redução de perdas de materiais. Isso inclui matéria-prima, isso inclui embalagem, tá? E aqui o legal de falar da redução de perdas é que, além do benefício para o meio ambiente, aqui tem uma mina de ouro, que é quando eu reduzo perdas, a gente também reduz custo. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, né, sempre vem aquela pergunta, né? Mas e o custo? Né? Como é que é esse balanço? É o meio ambiente ou é o custo? Enfim, aqui acho que é um exemplo muito claro de como usar isso ao nosso favor. Se eu reduzo custos, aqui eu consigo alavancar outros projetos de sustentabilidade dentro da empresa, que precisam de mais investimento inicial. Né? Gosto muito de falar sobre isso, porque para mim é perfeito. É reduzir a perda e ainda ter dinheiro, né? Ainda sobrar grana ali para poder investir numa coisa que precisa. Mas, como eu disse, a gente ainda não está no nível aí da perda zero, mas estamos com perdas muito baixas. E aqui entra um pouco da circularidade, um pouco não, muito da circularidade, que é a valorização das nossas perdas. Bom, beleza, eu não consegui reduzir tudo, mas o que eu ainda gero, o que eu vou fazer com isso? Mandar para aterro?
né? Então, hoje a gente não manda mais nada para aterro, né? Através desse processo aí de valorização das nossas perdas. E isso evita, né, como eu já disse, mandar para o aterro, promove a circularidade. E aqui, como é que a gente enxerga isso? Bom, se eu tenho perdas, eu ainda posso ter um destino nobre para isso. Então, a gente consegue, por exemplo, ainda fazer isso poder ser consumido na alimentação humana, tá? Então, um exemplo, eu tenho lá um produto em estoque que eu já não consigo vender porque está perto do meu vencimento, né? A gente sabe que os grandes players aí não compram, né? Porque senão isso vira descarte lá para ele, né? Então, aqui a gente tem uma série de coisas que a gente faz para conseguir promover esse produto de uma maneira, né, assim, que ele seja consumido ainda, para que ele não vire um descarte, de fato. Ou a gente também transforma isso em fertilizantes. Então, é usar a nossa matéria orgânica descartada para virar fertilizante para algum outro processo. Então, de alguma maneira, eu estou reintroduzindo isso no ecossistema. Ou também tem uma outra alternativa, que é mandar as nossas perdas para a produção de ração animal. Então, dessa maneira, a gente consegue dizer que ainda a gente vê nas perdas oportunidades de gerar valor. Tá? Eu escrevi uma matéria sobre isso, eu deixei aqui o QR Code, caso alguém queira e se interesse, falando um pouco dessa questão de perdas e desperdício de alimentos nas indústrias. Tá? E, enfim, aqui eu queria deixar assim, alguns questionamentos, né, falando aqui da cultura. O que a cultura tem a ver com tudo isso que a gente está conversando? Bom, então, até nesse artigo que eu escrevi, eu faço alguns desses questionamentos também, que as indústrias, elas poderiam ser menos rígidas em seus parâmetros. A Ajinomoto é conhecida como uma empresa de qualidade. Quando a gente faz pesquisa lá, a primeira coisa que aparece é que todo mundo reconhece que é uma empresa de qualidade, né, de produtos de qualidade. Só que aí a gente, colocando aqui no mundo das empresas como um todo, será que a gente poderia rever um pouquinho isso, por exemplo? Será que a gente realmente precisa se preocupar tanto com o padrão de cor das coisas? Porque precisa ser padronizado? Lógico que a segurança do alimento, ela é inegociável. Tudo que compromete, não tem conversa, né? Agora, e outras coisas? A cor, né? De repente, algum parâmetro sensorial ali. Será que a gente poderia abrir um pouquinho e comunicar isso para o nosso consumidor e dizer, olha, a cor pode variar, mas está tudo bem, né? Isso não há problema, né? E aí vem a outra pergunta, e o consumidor? Será que a gente consegue fazer esse processo de aculturamento dos consumidores? Tudo bem você receber um material que tem cor diferente, tudo bem você comprar uma laranja que tem um pontinho preto ali na gôndola do mercado, né? Então, a gente também precisa dessa sensibilidade em nós, né? A gente como consumidor. E as regulações, né? Será que elas também poderiam nos ajudar? Aí muito se discute sobre a questão da data de validade, né? Aqui no Brasil é a data de validade, num dia está bom, no outro dia não está mais, joga fora, né? Isso vale para todos os produtos? Talvez valha para os produtos mais perecíveis, né? Realmente, o leite, venceu, joga fora. Agora, é um produto em pó, que tem baixa probabilidade de contaminação microbiológica, por exemplo. Será que a gente não poderia ter uma validade diferente, né? Uns critérios diferentes para a validade? Isso reduziria muito os descartes das indústrias. E aqui, educação ambiental eu coloquei aqui, mas acho que nem precisa falar, porque, na verdade, a educação é o que permeia todo esse processo de cultura, né? E essa questão que eu também adoro falar, se deixar eu fico falando 5 horas sobre plástico. É muito complexo e ao mesmo tempo é muito bacana fazer parte disso, dessa construção, né? A nossa empresa usa muito plástico para poder garantir a segurança do alimento, né? O plástico, ele não é vilão, gosto sempre de falar isso, porque todo mundo fala, tem que acabar com o plástico. Se acabar com o plástico, a gente vai acabar com muitas coisas boas também, porque é ele que permite que que nosso produto chegue numa população que antes não tinha acesso àquele tipo de coisa. A gente pode comer coisa hoje lá do Nordeste, porque ela chega até aqui, porque a embalagem ajuda, né? E o plástico é leve, o plástico é barato, enfim,
ele dá essa oportunidade, essa disponibilidade, essa acessibilidade de alimentos para que a gente possa escolher nutricionalmente o que a gente vai comer, né, para que a gente viva bem. Então, assim, o plástico é importante. Mas, ok, sabemos também que se a gente continuar consumindo plástico no ritmo em que estamos, o plástico ele é proveniente de um combustível fóssil, portanto, ele tem um grande poder poluidor, né, de emissão de gás de efeito estufa. Não vai dar para ficar usando plástico no ritmo que a gente está usando. Então, beleza. Então, vamos trabalhar numa frente aqui de redução de plásticos. Faz sentido trabalhar nisso. Como a gente tem feito? A gente tem feito através de redução da espessura das nossas embalagens, sem comprometer a barreira, sem comprometer a segurança do alimento. Ou redução do tamanho, né? Isso aqui entra muito a questão da produtividade também, né? Assim, fazer qualquer alteração em máquina, né? O pessoal já fica meio arrepiado lá na fábrica. Mas precisa vencer esses desafios, porque a gente consegue ter muitos ganhos, né, se a gente vencer essas questões de tecnologia também. E substituição por outros materiais em caso seja vantajoso, né? A gente também nunca pode dizer, vou substituir por papel. O que isso, né? Olhar só para o plástico, assim, qualquer questão, né, gente? A gente nunca olha só para o... Se a gente olhar só para o plástico, esquecer do CO2, se a gente olhar só para o CO2, esquecer do... Não rola, né? A gente precisa olhar o que é benéfico como um todo. Mas sim, em alguns casos vale a pena substituir o plástico. Mas o nosso grande desafio está aqui na promoção da circularidade do plástico. Hoje a gente tem nossas embalagens são compostas por a maioria delas, compostas por aquele filme multimaterial. Então é um filme que tem, normalmente, polietileno, tem o PET, tem a folha de alumínio, cada um com uma função ali, de barreira, de maquinabilidade, de produtividade, enfim. E esse material, a gente sabe que por ele ser multimaterial, ele tem uma reciclabilidade, o processo de reciclagem dele é dificultado. Então é melhor que ele seja monomaterial, né, de um material só. Só que para a gente conseguir garantir tudo, o shelf life, a segurança do alimento, né, ter um monomaterial que seja compatível também não é um processo simples, é um processo que exige estudo e desenvolvimento. Então muitas empresas já estão fazendo isso, a gente é uma delas, né, fazendo esse processo de migração para uma embalagem que seja mais facilmente reciclável e reciclada, né? Mas assim, esse é o primeiro passo, né? Então, quando a gente está falando aqui de promover a circularidade, o design, né? O design daquilo que a gente está produzindo, né? Aqui até acho que deixa eu mudar porque aqui está maior. No design é um desafio para as empresas, como eu estou falando, né? Eu mudar um conceito de um produto, né? Não é simples. Então eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma embalagem lá de alimento desse tamanho, ela pode ser reciclável, mas ela não vai ser reciclada. Sabe por que não vai? Porque é impossível a cooperativa de catador pegar isso numa esteira, né? Então é um conjunto de coisas. O design é a melhor coisa. A gente diz que todo lixo, vamos dizer essa palavra, que aqui é gerado, foi um erro de design, né? Então, mas calma, não dá para fazer o perfeito, né? A gente vai fazendo passo a passo. Primeiro passo, tornar nossas embalagens recicláveis, e isso está sendo feito, tá? E aqui, como eu disse, precisa vir acompanhado de regulação, né? Porque senão a gente não ganha força. Imagina eu falar lá assim, o Sazon, a partir de agora, vai ter uma embalagem deste tamanho, e todos os meus concorrentes têm desse. Não vai dar, né? Então, a gente vai precisar analisar as necessidades das pessoas, as necessidades das empresas, né, dos consumidores, e acompanhado de regulação. A gente precisa ter isso muito claro e junto para dizer, isso não pode mais, porque isso não dá para fluir na cadeia de reciclagem, né? Então, muitas discussões estão sendo feitas também sobre isso. Então a gente usa lá, produz o produto, usa o plástico, a embalagem, produz, distribui. Aqui também está meio resumido, né? Porque tem várias etapas aí. Aí a gente entra aqui na parte de consumo. Consumo consciente. Aqui a gente está falando de novo de educação, de cultura. Gente, acho que isso é a coisa também que eu mais gosto de falar. É o nosso trunfo, né? Se a gente tem o consumo consciente, todo o resto é consequência, né? Todo o resto é. Então a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos. Só que para isso a gente precisa de um processo de educação ambiental, né? E de aculturamento também. Falei tudo aqui.
Eu já disse, né, mas repetindo aqui, na economia circular, a gente quer que aquilo permaneça em uso, né, por muito tempo. Eu sou da época, eu fiz 40 anos, então estou orgulhosa de ter 40 anos, foi uma passagem bacana. Na minha época, lá, quando a gente comprava um eletrodoméstico em casa, já sabia que tipo, era para durar 2 anos, ia quebrar. E daí é mais fácil você jogar fora do que comprar outro. Às vezes era mais barato comprar outro do que consertar, não é? Então, assim, esse é um pensamento que já não dá mais, né? Assim, é inadmissível. Só que aí, quando quebra, a gente tem que fazer o quê? Levar na assistência técnica. Ficar lá 30 dias. Aí a gente fica sem nosso produto lá por 30 dias. Aqui, as empresas precisam entender que é uma oportunidade de negócio enorme. Porque eu adoraria que meu eletrodoméstico, quando ele quebrasse, alguém viesse me ajudar rapidamente, resolvesse meu problema, né? Eu ia estar feliz porque eu não precisei comprar outro. E estaria fácil ali para a gente. Então, aqui existe uma oportunidade de mercado muito grande, que acho que as empresas também já perceberam. A coleta, né? Esse assunto dá outro dia de evento, né? Da dificuldade em se fazer a coleta no nosso Brasil, do nosso grande Brasil. Nem todo município tem coleta seletiva. Quando tem, nem todas as cooperativas são oficializadas, são cadastradas. Nem todas têm condições mínimas de trabalho, nem todas têm uma infraestrutura, e elas são um elo tão importante para a circularidade de embalagens. Sem elas, assim, reciclagem mecânica, não sei como ela aconteceria. Só que é um elo tão frágil aqui da cadeia que a gente precisa, como setor privado, setor público, juntos, alavancarem isso. Mas ainda hoje, a realidade é que é um assunto ainda bem sensível. E a Ginomoto, a gente tem feito bastante discussões e ações relacionadas a esse elo aqui, porque para a gente isso é muito, muito importante, especialmente quando eu estou dizendo que a maioria dos plásticos que eu ainda uso são os multicamadas, são os multimateriais que não são reciclados. E por eles serem muito leves e pequenos, por mais até que eles sejam recicláveis, o processo da cooperativa ali de recolher esse material não é simples, mas a gente tem avançado bastante nessas discussões junto com muitos parceiros. Aí, beleza, vamos supor que o nosso processo de coleta seja perfeito e maravilhoso. Aí vem o desafio, então vamos reciclar isso, vamos fazer realmente isso virar uma outra resina plástica, aqui no caso que eu estou falando de plástico. É um outro processo que envolve desenvolvimento, que envolve tecnologia e envolve uma mudança de cultura do nosso mindset muito forte. Quando a gente conversa com alguns recicladores, eles já não querem ouvir, né? Assim, olha, eu tenho tenho um multimaterial que você consegue reciclar para mim? Assim, entrar nesse mundo de conversar com os recicladores é difícil, porque eles têm na cabeça, e realmente isso foi uma verdade, de que é difícil, assim, entope o bico deles, reduz a produtividade, enfim. Tudo é um desenvolvimento, não é? E a gente não vai fazer circularidade sozinho nunca. Sempre vai ser uma questão de muitos atores e pessoas unidas. É isso. Então, minha mensagem final, que todo mundo fala, mas eu vou falar também porque eu acho importante. A gente não tem um planeta B, né? Esse é o único planeta que a gente tem. Eu sou muito grata de pertencer a uma organização que pensa em todas as partes interessadas, e uma delas é o meio ambiente. E queria agradecer de novo, né, o convite. E a minha colega Alessandra, ali da Ginomoto, que está aqui me ajudando também, que sempre me dá suporte. As perguntas são depois, né? Obrigado. Eu acho que o que a Janaína trouxe para a gente demonstra a complexidade do problema, né? O problema é complexo, mas com certeza as soluções serão simples. Nós só ainda não tivemos a inovação e talvez a imaginação para realmente endereçar melhor esses problemas. Quando ela mostra aquela rodinha lá da economia circular dela, não é só falando de plástico, né? Eu não vi o estudo, mas eu ouvi no rádio dizendo que na China fizeram 40 pessoas acharam microplásticos no esperma. Então, acho que nós vamos nascer mais emplastificado do que a gente está imaginando. Tá? Você levantou a mão. Você quer guardar a sua pergunta um pouquinho para o final ou você quer falar agora? Porque depois a gente vai fazer uma mesa. Então, pode ser um pouquinho? Eu queria agora chamar a outra Janaína, agora sim, da Kimberly.
Para a gente terminar com as Janaínas. Janaína, se apresenta, muito obrigado. Tá? Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Janaína Rodrigues, eu sou gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Kimberly-Clark. Sou uma pessoa morena, clara, né? Tenho cabelos castanhos, compridos, longos. Bom, tenho 42 anos, né? E é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês de toda a parte de sustentabilidade, como a companhia vem tratando esse tema, como a gente vem trabalhando no nosso dia a dia, né, para evoluir, para aterrissar todo esse tema realmente nas nossas práticas e engajar toda a nossa cadeia de valor. Então, esse é um tema muito importante para nós lá. Bom, se quiser passar. Cadê o... Obrigada, pessoal. Bom, falando um pouquinho da Kimberly, né? A Kimberly é uma empresa multinacional, uma empresa americana. Ela está há mais de 150 anos no mercado e vem construindo uma história muito importante em toda a sua jornada, né? Então, ela desenvolveu muitos produtos e colocou no mercado, inclusive produtos que são essenciais para os nossos dias a dias, né? Então, são produtos muito importantes, como toda a linha de hugs, né? de íntimos. Aqui são as nossas marcas que estão aqui no Brasil. Não tenho coisa, né? Mas aqui são as nossas marcas. E nós atendemos mais de 2 bilhões de pessoas com um cuidado maior em todo o mundo, né? Então, uma empresa muito significativa que está como primeiro e segundo posto em mais de 70 países, né? E nós atuamos em mais de 175 países. Então, uma empresa muito significativa que realmente leva um cuidado importante de dignidade, né, de higiene para todas as pessoas no mundo e vem atuando cada vez mais não só para atender, mas para promover isso também às pessoas que também estão em situações vulneráveis e que precisam de apoio para essa dignidade, né? Bom, aqui falando um pouquinho do nosso propósito, né? Nós temos um propósito muito importante que guia toda a companhia globalmente, que é um melhor cuidado para um mundo melhor. Então, todos os nossos esforços, todas as nossas atividades, estratégias estão conectadas com esse propósito. Então, esse propósito é o que guia toda a companhia para todas as nossas questões, inclusive os temas de sustentabilidade, né? Então, aqui nós trazemos 4 principais elos desse propósito, né? Então, é uma questão do melhor ambiente de trabalho, os nossos produtos melhores, né? Uma melhor comunidade e um melhor planeta. Então, todos esses elos são trabalhados muito fortes, né, dentro do negócio para a gente atingir o nosso propósito. Okay? E aí, trazendo um pouquinho para a nossa visão, nossa estratégia de sustentabilidade como companhia. Então, nós temos uma estratégia que ela já vem sendo construída há muitos anos já, né? A Kimberly ela tem esse histórico já sendo desenvolvido há muitos anos. Então, é claro que a cada ano, a cada etapa dessa visão, ela vai se aprofundando e vai entrando cada vez mais e também acompanhando todo o desenvolvimento de mercado e da sociedade que a gente vem tendo, né? Então, tanto questões culturais como questões realmente práticas que se demandam para poder estar avançando todo esse processo, né? E a nossa visão está dividida praticamente nas questões sociais e também nas questões ambientais, né? Então, nas questões ambientais, a gente busca trazer essa redução do impacto ambiental, né, nas nossas pegadas ambientais. E o nosso principal foco, né, quando a gente traz com essa questão da nossa visão, é trazer uma inovação sustentável, né? Então, a gente foca todas as nossas ações, as estratégicas para os nossos produtos e atividades diárias também para essa questão de uma inovação sustentável. Foca nessa questão da redução da pegada ambiental, como falamos. Um ponto importante é trazer essa questão de processos mais enxutos. Então, essa mentalidade, esse mindset da gente estar sempre buscando processos mais enxutos, como um geral, é um processo muito importante para a companhia.
isso traz todo esse pensamento de circularidade que a gente precisa, né? Que muitas vezes não está só na questão do resíduo, né? O resíduo ele traz para a gente isso bem significativo, mas você pensar circular é muito importante para toda a questão ambiental, né? Então ele traz toda essa questão de como você trazer menos usos de recursos, como você deixar os processos mais otimizados, consumir menos água. Isso eu trago para nós também, né? No nosso dia a dia. Acho que um ponto super bacana que a Jana mencionou foi a questão que ela mencionou da consciência também nossa como cidadão, como consumidor, né? Que a gente precisa também mudar, porque a gente fala a consciência ambiental, todos já temos, né? É algo que está super falado, super divulgado. A gente precisa de práticas, né? Então, para práticas, a gente precisa mudar a nossa ação e ter esse pensamento e a prática circular para a gente conseguir realmente ter resultados diferentes, né? Então, acho que esse é um ponto super importante que a gente traz e pratica, né? E todos os vínculos, né, com todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Então, nós trazemos cada uma das nossas estratégias, das nossas metas, vinculado a esses objetivos. Ou seja, os nossos objetivos não atendem só, né, às necessidades e demandas, aspectos que estão vinculados diretamente às nossas operações, ao nosso negócio, mas traz também essa conexão com as demandas, necessidades mundiais, globais, né, de todos. Então, ela faz essa conexão para realmente ter um resultado, né, importante. E aí, vou aterrissar um pouquinho mais para vocês, né, na parte ambiental, né? E aí eu trago um pouquinho mais detalhado os nossos objetivos ambientais. Então, o nosso principal objetivo é reduzir pela metade a nossa pegada ambiental. Falando de plásticos, né, falando de pegada hídrica, de questão de carbono, emissões de carbono e pegada florestal. Na parte de pegada plástica, a gente traz esse enfoque, porque a gente tem os nossos produtos têm muitas características nisso, então para nós é muito importante, a gente reconhece os nossos desafios, as nossas oportunidades e trilha através delas os melhores objetivos, as melhores saídas e resultados, né? Então isso é muito importante, mas ela traz aí toda a cadeia, não só desde dos produtos, mas passa por toda a questão de resíduos também, resíduos industriais, resíduos não industriais que também são gerados dentro das nossas produções e oficinas, né, e prédios em gerais. Então, isso é muito importante. E na pegada de carbono, a gente divide em 2 steps aí, que são a emissão de carbono escopo 1 e 2, né, que é matriz e consumo direto de energia, e a escopo 3, que está dentro da nossa cadeia de valor. Então, a gente traz essas metas aí dividida. Em relação à nossa pegada florestal, a gente até anunciou já no último reporte de sustentabilidade que aqui a gente tem um objetivo de reduzir globalmente, essas metas são globais, tá ok? Em 50%, mas vendo o nosso progresso e as nossas necessidades gerais, isso foi até já revisto e já como um marco, a gente já está buscando livre de fibras naturais, globalmente, né? Então, é uma realidade nossa no Brasil já há tempos que a gente já alcançou isso, né? Então, a gente já tem essa meta em 100% no Brasil e em toda a América Latina, mas claro que existem outras realidades no globo, né? Que vão de acordo com as disponibilidades, as questões locais, né, que nós sabemos que existe, e a companhia se colocou nessa posição de que vai buscar esse resultado, e aí estamos nós, né? Nós como companhia e todos os consumidores, para aí a gente ir apoiando, né, e vai trilhando todo um caminho diferenciado na sustentabilidade para todos. Então, esse é super importante. Essas metas nos guiam, né? E aí eu trago um pouquinho para vocês da governança. Como que a gente atua na questão de governança para poder trabalhar toda essa estratégia, todas essas metas, né? Que são metas globais e muitas vezes elas são cascateadas, né? Para as regiões, tudo, e podem ter particularidades locais. Então a gente se divide em comitês, né? Que eu trago um pouco trazendo até chegar aqui no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, comitês globais que trabalham esses temas e
tentam buscar iniciativas globais, questões que possam nos ajudar a desenvolver, a atuar nessa meta, mas também rever todo o processo, fazer sempre um processo de análise contínua, porque esse é sempre o nosso propósito, estar sempre trabalhando no processo de melhora contínua e sempre utilizando uma questão como o plano do check action, que a gente menciona, né, que é o planejar, fazer, né, agir e checar, né, que sistêmico, que é muito importante para a gente continuar, dar continuidade a esse processo, né. E aí a gente traz para um comitê depois América Latina, né? Então que a gente trabalha igual essas metas, mas já aterrissando um pouco mais para a região. E temos também, por exemplo, temos um comitê Brasil que trabalha significativamente com todos esses temas também. E ali eu trago um exemplo um pouco mais aberto de as pessoas que são envolvidas. Então a gente pode ver que quando a gente fala de governança, ter essa estratégia, esse cuidado vindo desde dos nossos CEOs, desde a governança maior até as operações, a gente está lá no dia a dia, é super importante, porque é isso que vai fazer todo o ciclo funcionar, todo o ciclo girar, né? Então aqui eu trago um pouquinho, e a partir desses comitês muitas vezes se desenvolve outros grupos multifuncionais, né? Que a gente acaba atuando em processos mais específicos, mais locais, que demandam algumas particularidades. Então são temas muito importantes e que muitas vezes são necessários de ser criados para que a gente realmente consiga realizar, porque são temas muito variados, são particularidades distintas, né, que nós temos. Bom, aí eu trago um pouquinho dos nossos alcances, né, em cada uma dessas metas ambientais. Principalmente aqui eu conectei um pouco mais a questão do aterro zero. Vi que a Ajinomoto, a Jana mencionou que também parabéns, acho que é um super avanço. Eu participei desse processo todo também na Kimberly, desenvolver, é um processo muito difícil, porque a gente lida com várias realidades, né? O mercado muitas vezes não está preparado para isso, e para a gente chegar numa questão de um aterro zero, a gente precisa ter essa circularidade muito bem definida, né? Então você lida com cooperativas, você lida com empresas, com tecnologias diferentes, né, com a própria conscientização, gestão interna. Então passa por um ciclo muito importante até chegar numa questão de aterro zero. Então nós atingimos aterro zero em 2016 para todos os resíduos industriais, e agora em 2019 para o Brasil a gente conseguiu alcançar aterro zero para todos os resíduos, inclusive os não industriais, né? Então isso entra a cadeia orgânica e tudo que a mais que se usa de usos domésticos que nós mencionamos, né? Então é um alcance muito importante. Nós tivemos isso como América Latina também, né? São mais de 16 fábricas, então é um alcance muito importante. Mas antes de chegar nesse passo final, né, a gente teve e continua nesse processo constante de redução da geração do resíduo. E aqui tem um alcance que nós tivemos de 42% de redução da geração dos resíduos, né? E como a Jana até mencionou, pegando o gancho, né, na apresentação dela, que foi super bacana, que é a valorização. Isso traz um ganho importante para a companhia também, né? Então, muitas vezes se fala a parte ambiental, né, traz custos. Sim, tem algumas coisas que sim, mas tem outras coisas que a gente pode valorizar, e a gente precisa começar a mostrar esse valor, inclusive para as companhias e para todos, que existe aí, né? E no resíduo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos em torno de 6 milhões de dólares de receita para venda de resíduos na América Latina no ano passado. Então, é um valor muito significativo, né, de material, que isso, além de você proporcionar uma melhoria para a companhia e proporcionar possibilidades de investimentos em outras áreas, né, você desenvolve toda a cadeia no entorno. Porque se isso tem valor para nós, é porque tem valor no entorno. E começa a gerar, e esse ciclo começa a rodar, né? E aí é onde vem a economia circular, e cada vez mais importante, né, da gente dar esse input, continuar gerando isso, porque realmente isso tem valor, né? Bom,
Falando um pouquinho da pegada hídrica, né? Essa é uma meta muito importante para nós como companhia, né? Nós temos o objetivo de reduzir 50% e nós trabalhamos muito forte nas nossas operações. Existem operações que têm um foco mais crítico, com um aspecto mais importante, vamos dizer assim, da parte de águas, né, de consumo de água, que estão diretamente nos processos, como é o nosso caso dessa fábrica em Sítio Del Ninho, em El Salvador, aqui na América Latina. Porém, podemos observar que eles tiveram uma redução de 76% no consumo de água. Então, mesmo sendo um processo enxuto, já éramos considerados benchmarks, né? Mas assim, ainda assim há sempre oportunidades, né? Então, a gente trabalhou muito nisso e teve uma redução importante aí. E trago um exemplo aqui do Brasil, que é muito significativo para nós, que é a nossa planta de Camaçari, na Bahia, que também teve uma redução muito importante de 38%. E aqui traz um case específico, porque a planta ela não usa água para produção, é consumo humano, ou seja, há oportunidade, inclusive nos nossos consumos humanos, né? Então que foi uma questão muito bacana que a gente vê, não é só porque se eu uso água no meu processo ou não, todos nós usamos água. Somos usuários de água, consumistas de água. Então a gente pode trabalhar nessa questão de redução, né? Pegada de carbono, né? Então nós temos duas frentes, como nós falamos, tentamos trabalhar em toda a nossa cadeia de valor. As principais iniciativas estão dentro da eficiência da operação, né? Então trabalhamos muito numa questão de lean energy, aí com todas as nossas operações, tentando processos mais eficientes, equipamentos mais eficientes, processos mais eficientes, né? Mas também temos investimentos em tecnologias, com painéis solares, luminárias LEDs, né? E estamos trabalhando muito forte com os nossos fornecedores também, toda a cadeia, para a gente garantir essa otimização máxima possível e poder reduzir as nossas pegadas. Okay? Em relação a florestas, né, como eu mencionei, esse já é um alcance que nós temos como 100% no Brasil e em toda a América Latina. E aí, além dessa questão, a gente traz uma certificação de todos os nossos, das fibras de todos os nossos fornecedores. Nós exigimos isso, né? Temos esse requerimento com eles para garantir um melhor manejo possível das florestas. Então, isso é um alcance muito importante, muito significativo para todo o nosso negócio, não? E aí um projeto muito bacana socioambiental que nós temos aqui no Brasil, gostaria de compartilhar com vocês, é aqui na Mogi Dutra, é num dos nossos maiores centros de distribuição que nós temos. Um projeto chama CRISMA, Centro de Referência Socioambiental da Mata Atlântica. Ele tem um viés muito de iniciação científica e também traz todo esse processo de educação ambiental. Então já envolveu muitas crianças com questões de escolas, da comunidade, do redor, e além de apoiar toda essa questão de estudos mesmo do próprio bioma e da mata, né? Então, um projeto super bacana. Bom, é isso. Acho que só para fechar, eu trouxe esse slide que está um pouco... Tem várias fotos, tem reconhecimentos, tem regras de sistemas de gestão, temos conscientizações internas, externas, nossos produtos, né? Aqui uma fotinho do CRISMA novamente, do nosso centro de referência, mas é para trazer um pouquinho da questão da cultura. A cultura, ela é formada a longo tempo, a gente não forma a cultura de um dia para o outro, né? Então é um processo importante. Então você está atento a esses inputs que você tem a cada uma dessas etapas do processo, é muito importante para que a gente consiga realmente implementar uma cultura que se dê valor, uma cultura que a empresa busque, né, ou que nós mesmo como sociedade olhando queremos, né? Então as ações dia a dia, são os cuidados dias a dias que a gente precisa ter, que vai formando tudo isso. E isso vem de várias pontas, né? Então vem de sistemas de gestão, vem de ações voluntárias, vem de ações diretamente conectadas ao negócio, aos produtos, né?
Então, acho que é isso. A cultura, eu acho que ela está no todo e a gente precisa continuar, porque acho que a gente está no caminho certo, talvez precise acelerar, né? E eu acho que é isso que a gente precisa ver. Está sempre tendo esse processo de análise crítica, análise de melhoria contínua para a gente... eu implementei essa meta como nós fizemos, mas a gente já pode avançar. Então, vamos avançar, né? E eu acho que é isso que o mundo precisa e a gente está, todos nós como empresas, nós como cidadãos, né, estamos aqui para fazer. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Quero agradecer. Obrigado. Deixa eu pegar o passador. Já te chamo de volta. Tem uma frase que eu gosto bastante, né, dizendo que cultura é algo que você fez ontem, né? Então a gente não consegue mudar a nossa realidade de um futuro mais próspero se a gente não começar agora. Eu acho que isso fica uma mensagem bem interessante. Outra coisa é que, assim, a gente fala que a gente só tem um planeta, né? Só o planeta A, não tem planeta B, então não tem como ter um plano B para isso, né? A gente tem que seguir um plano que dê para todo mundo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem diversas realidades dentro dessa única casa nossa. Eu estava lembrando agora que economia, que vem do grego, diz que o significado é regras da casa, ou gestão da casa. O planeta é uma casa só que dentro dessa casa a gente tem realidades diferentes. Como é que a gente adequa essas realidades diferentes para um negócio tão grande como era da Jonomoto, como é da Kimberly-Clark, né? Quer dizer, a realidade do Brasil, que trabalha com 100% de uma floresta totalmente que vem de uma forma com pensamento de economia circular, mas é diferente de uma outra parte do mundo. Qual é o estágio de desenvolvimento que eles têm, o que eles esperam, qual é a cultura da própria sociedade. Então, é complexo mesmo. Bom, agora chegou a vez da Juliana, a única que não é Janaína. Por favor, Juliana. Muito obrigado, se apresenta. Está aqui o passador. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Juliana, trabalho na Veleda, sou gerente de marca e sustentabilidade, sou uma mulher branca, tenho cabelo curto, estou vestindo uma roupa branca, uma camisa branca com uma calça preta, e vou falar de Veleda, e eu queria saber quem conhece Veleda. Primeiro. Caraca, uma galera. Tá. A gente acaba perguntando isso porque, apesar da gente ser uma marca de mais de 100 anos, a gente ainda tem uma certa dificuldade de ser conhecido. E então eu estou muito feliz de ter a oportunidade de contar para vocês um pouco sobre Veleda. Agradeço ao Márcio pelo convite. Acho que, fazendo um pouco, parafraseando a Janaína, eu também participava de eventos e falava: gente, será que algum dia eu vou estar em cima do palco falando de uma marca? Então, para mim é muito emocionante estar aqui. Eu estou na Veleda há 1 ano, mas eu uso Veleda há 34 anos. Então, é uma emoção em dobro poder falar para vocês um pouquinho sobre essa marca. Deixa eu ver se está funcionando. Será que ele está no final? Ou se eu estou no botão errado, né? Para onde eu tenho que apontar? Era para cá mesmo, né? É? Ah, então tá bom. Estamos com uma dificuldade técnica. Boa. Foi, acho que foi, hein? Vou só testar. Bom, a gente acredita que o ser humano é parte da natureza. Eu acho que isso pode parecer um pouco, talvez, óbvio, mas a gente, de fato, usa esse conceito em tudo que a gente faz na Veleda. Então, nós, como parte da natureza, a gente utiliza do que ela tem para nós e a gente deveria estar devolvendo para ela do mesmo benefício que ela está nos dando. E eu não posso falar de Veleda sem falar de antroposofia. Eu sei que é um termo um pouco estranho para alguns. Algumas pessoas devem conhecer através da pedagogia Waldorf, que tem as escolas. Tem muitas frentes de antroposofia, mas eu vou focar aqui na medicina antroposófica, que é onde nasce a Veleda. Esse senhor na foto é o Steiner. Ele é o pai da antroposofia, ele é quem cria a Veleda junto com a Ita Wegman, que era uma médica, a primeira médica alemã.
Ele é austríaco, mas a marca é suíça. uma miscelânea aí. E ele traz esse conhecimento para a gente. Ele é, na minha opinião, um visionário, que lá em 1920 ele já tinha essa visão de que a gente pode, de fato, utilizar da natureza ao nosso benefício. E ele tem essa frase que vocês vão ver, eu vou falar ser humano e natureza o tempo inteiro, porque não tem como as duas coisas estarem separadas. E a Veleda é muito pautada nisso. Então, a gente deveria estar nessa economia circular aqui, parafraseando o evento, de receber o que a natureza está nos dando e de devolver para ela no mesmo patamar, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente aqui, como base para essa marca tão antiga. Só que a gente tem se preocupado muito por conta desse elo entre o ser humano e a natureza estarem se distanciando. E a gente está vendo cada vez mais isso acontecer por conta das mudanças climáticas, por conta das doenças. O mundo está doente, né? A gente tem esse aumento dos desastres naturais. Tem muita coisa acontecendo que a gente não está entendendo, mas a gente está entendendo, por um lado, que é essa desconexão com a natureza. Então, é o mundo chamando a atenção e falando, cara, vocês precisam parar um minuto e voltar para a tua essência. Então, eu acho que a Veleda tem uma grande responsabilidade como empresa para trazer essa essência de volta. Eu não sei se vocês conhecem esse gráfico. Vou trocar a mão aqui. Eu gosto muito dele porque eu gosto e não gosto, né? Porque ele traz uma visão triste, mas ele traz uma visão que para a gente dá uma acordada, assim, do que está acontecendo. É um estudo de uma faculdade de Estocolmo. Eles desenharam 9 barreiras que a gente está ultrapassando aí. Então, só para vocês entenderem, quando eu estou dentro da área verde, a terra consegue se regenerar. Sozinha ela consegue ir lá e continuar suprindo a gente. A partir do momento que eu ultrapasso essa linha, eu já tenho um problemão que a terra não consegue mais dar conta. E o cenário de 2023 é muito triste. Eu tenho aí 6 barreiras ultrapassadas. Eu sei que tem umas subdivisões ali, mas o saldo desse gráfico é esse. Espero que o cenário de 2024 esteja menos pior e que a gente consiga, com a nossa ciência, com a nossa inovação e com a nossa reconexão com a natureza, tentar regredir esse gráfico. Então, eu trago aqui alguns dados de uma pesquisa que a gente fez sobre essa reconexão que a gente precisa fazer, e um lado positivo é que as pessoas e os indivíduos estão prestando mais atenção para isso. A gente tem 50% dos consumidores buscando consumir produtos mais naturais, que não tem algum ingrediente que, na hora que ele vai para o ralo, prejudica o meio ambiente. Ou, por exemplo, 30% que preferem comprar de empresas sustentáveis. Então, se a sua empresa já não tem mais toda essa nossa agenda, ela vai deixar de ser escolhida porque não faz sentido. Eu gosto muito a gente é empresa B, eu vou mostrar as nossas certificações para vocês, mas só fazendo uma conexão aqui, ser empresa B é ser uma empresa benéfica para o mundo. E no final das contas, a empresa nasceu para quê? Para a humanidade, para eu beneficiar a humanidade. Então, se eu não estou beneficiando a humanidade, isso quer dizer para o indivíduo e para o mundo, alguma coisa está errada, né? Então, nossos fundadores, como eu falei, a Ita e o Rudolf, eles acreditavam nisso, de que sim, saúde e beleza podem se desenvolver da harmonia do ser humano com a natureza. Esses são nossos produtos. Eu não sei se todo mundo conhece todas essas unidades de negócio, mas a gente tem uma linha de cosméticos muito completa, com hidratantes, produtos para mãe e bebê, óleos, desodorantes, shampoos, nossos medicamentos, tanto para a linha de saúde mental, quanto para a saúde gripal, que é o roxo, e arnica também, que é um medicamento, ele não está aí, mas ele é muito bom. E a gente também tem uma linha de chás muito forte. Na verdade, o chá da mamãe era o único chá que a gente tinha, e é a porta de entrada para muitas mães. Eu acredito que muitas mães aqui tomaram esse chá. E a gente atualmente lançou a nossa linha de chás orgânicos. Então, quem quiser provar, é só ir até uma farmácia. Hoje a gente está presente nas principais redes de farmácia. A gente também está disponível nos canais digitais dessas farmácias, nosso site. Temos 10 farmácias Veleda espalhadas pelo Brasil. A gente tem 2
farmácias próprias e 8 franquias. E eu convido vocês para visitarem a da Macuniza aqui, que é a nossa farmácia conceito, e se vocês quiserem ir lá, vai ser um prazer recebê-los. Bom, seguindo aqui, é isso que a Veleda tem feito então há mais de 100 anos, estabelecendo esse equilíbrio, e como eu falei, aqui para a gente está mais que o principal ponto de economia circular, e que é onde a gente vai continuar consumindo a natureza. A gente precisa, porque a gente é feito de natureza. Tudo que eu tenho dentro de mim está na natureza. Então, se eu estou com falta de alguma coisa, eu vou até a natureza buscar por essa falta e vou me repor isso em mim. Então, a Veleda ela faz esse convite para a gente ampliar essa visão dessa conexão. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais voltado para a sustentabilidade. Eu gosto muito dessa foto. Essas são as mãos da nossa engenheira agrônoma, lá no nosso Jardim de São Roque, que fica aqui em São Paulo. E a gente faz tudo isso seguindo basicamente esses 5 pilares, né? A gente produz produtos naturais que respeitam a natureza. Um benefício da gente não ser tão grande é que a gente consegue respeitar o processo natural da planta. Então, eu não trabalho com agrotóxicos, eu não trabalho com nenhum tipo de sintético para acelerar uma produção, ou porque eu preciso daquele medicamento, daquela planta naquele momento para produzir aquele medicamento. Eu nunca vou fazer isso, porque senão eu não consigo tirar o potencial da natureza que eu preciso para fazer com que meu medicamento ou meu cosmético seja eficaz. A agricultura biodinâmica, para mim, é nossa maior fortaleza de economia circular, e, de fato, quando a gente fala de economia circular, a primeira coisa que vem é logística reversa, lixos, e eu acho que aqui a gente olha com outro olhar para uma agricultura onde eu não tenho uso de sintéticos, então eu preciso que as coisas sejam circulares para que funcione. Eu preciso que a planta caia no adubo, na terra, e ela vire o adubo. E isso é um exemplo muito legal que a gente tem na fábrica, que tudo que sai lá do sítio de São Roque vai para a fábrica, e o que eu não utilizo na fábrica, ele volta para o Jardim de São Roque, onde eu reutilizo aquele adubo, e ele vai nutrir o meu solo. Então, eu estou sempre nutrindo aquele solo. E outra coisa que eu acho muito legal é que a gente não faz monocultura. Se vocês forem um dia, tiverem a oportunidade de conhecer esse Jardim de São Roque, toda hora vai ter uma planta diferente sendo plantada naquele canteiro. E em volta eu tenho toda uma vegetação, assim, não programada, mas ela é natural, porque ela é a minha proteção natural do jardim. Ela é quem vai trazer as bactérias que eu preciso para que eles continuem nutrindo aquela terra, e com isso eu consiga tirar o melhor daquelas plantas. Relações justas, éticas e transparentes. A gente trabalha não só com o nosso Jardim de São Roque, mas com pequenos produtores, grandes, pequenos. E eu acho muito legal da Veleda que a gente tem essa prática de o que foi combinado vai ser pago. A gente entende que a natureza nem sempre consegue dar o que a gente está precisando na hora. Como eu falei, a gente respeita o processo natural. Então, se aquele produtor não conseguiu entregar o que ele precisava, eu não vou prejudicá-lo financeiramente por conta disso. Eu preciso garantir que ele é meu parceiro, ele está me entregando o que eu preciso. Se ele não entregou, não foi porque ele não quis, mas por conta de uma mudança climática, algum processo natural, e está tudo bem. Então, a gente tem essa parceria muito justa. Métodos farmacêuticos exclusivos e manuais. Eu gosto muito desse pilar, porque a gente, nas nossas farmácias, a gente manipula medicamentos. Então, não só aquelas linhas já pré-determinadas que vocês podem comprar sem receita nem nada. A gente tem medicamentos antroposóficos manipulados que vocês podem, através de um médico antroposófico, ele vai personalizar esse medicamento para você. A gente tem mais de 300 mil insumos que você pode fazer combinações diversas, e a gente manipula esses medicamentos nas nossas farmácias e eles são dinamizados. O que é isso? Através da antroposofia, na medicina antroposófica, existe um movimento que é feito com esse medicamento, que é o movimento do infinito. Muitas farmácias, se eu não me engano, de homeopatia, fazem isso com maquinário. A gente, na Veleda, faz isso com as mãos dos nossos farmacêuticos. E eu acho muito legal uma história que eu descobri quando eu visitei e eu entrei na Veleda, que foi que eles fazem uma roda diária com todas as pessoas que trabalham no laboratório, e se o dinamizador, naquele dia, ele não está bem, ele não vai dinamizar o seu medicamento, porque é tudo sobre energia.
A gente tem ali a energia das mãos dos nossos farmacêuticos também atuando de uma forma positiva nos nossos medicamentos. Cuidado com o clima e a biodiversidade local. Aqui tem um exemplo muito legal também de economia circular, na minha opinião. Todos os nossos medicamentos que a gente utiliza de matéria-prima que são de patrimônio genético, a gente, de alguma forma, isso é lei, mas é uma lei muito interessante que a gente tem que cadastrar essas matérias-primas num sistema para entender se eu estou, de alguma forma, me beneficiando de um patrimônio que é nacional. Então, de alguma forma, eu estou utilizando daquilo, então eu não deveria ficar com aquela economia toda para mim. Eu tenho que dividir ela de alguma forma. Isso é lei, e isso é uma lei muito interessante. Eu acho que ela é um ótimo exemplo de economia circular. Acho que ele não gosta de mim. Amigo. Obrigada. Aqui é uma foto do nosso jardim, aqui de São Roque. É o nosso Jardim Veleda. A gente tem 6 espalhados pelo mundo todo, e um deles aqui no Brasil. E essa é uma plantação de calêndula, que a gente utiliza para fazer o nosso creme de assaduras do Baby Creme. Então, não só ele, né? Vai calêndula, vai camomila, vai óleo de amêndoas. Mas é uma foto muito bonita de um dia que a gente levou jornalistas e influenciadores lá para conhecerem o nosso jardim. Foi um piquenique muito gostoso. Então, essa foto é real, oficial. A gente que tirou, e eu queria mostrar para vocês. Um pouquinho das nossas certificações. Como eu falei, a gente é empresa B, essa empresa que tem trabalhado para ser um benefício para o mundo. Eu gosto muito do conceito desse selo, que ele não é um selo que eu faço as coisas simplesmente, muito bem, parabéns, você fez isso, recebe aqui o seu selo. Ele é um convite para um movimento. A gente não é perfeito, a gente tem muitos desafios, e o importante é a gente estar sempre buscando evoluir nos nossos resultados. Então, por exemplo, a gente tira esse certificado em 2021, e agora em 2023, quando eu assumi, a gente refez todo o trabalho de recertificação para garantir que eu estou, de alguma forma, evoluindo nos meus padrões que eu tirei a nota lá atrás. Então, ele faz esse convite para que a gente sempre esteja atento a tudo que a gente está fazendo em busca de evoluir e gerar impacto positivo. A gente é membro da UEBT, eu não sei se vocês conhecem, a UEBT é uma associação que é muito interessante, que junto com a Veleda eles construíram esses padrões para fazer as auditorias, para garantir que as empresas são éticas, que elas respeitam seus stakeholders, respeitam a biodiversidade. Então, a Veleda é membro desse grupo, e a gente está com eles há anos, e esses processos são sempre checados para ver se, de fato, a gente está fazendo o que a gente fala que a gente faz. A Natro é um selo internacional. Os nossos cosméticos são 100% importados. Então, lá da Alemanha, eles vêm já com esse selo, garantindo que eles têm produtos, ingredientes naturais e orgânicos. E nenhum dos nossos produtos nunca são testados em animais, jamais. A IBD Naturais é um selo que a gente dá para os nossos cosméticos que a gente comercializa aqui. Então, a partir do momento que ele entrou no Brasil, a gente certifica ele para garantir que, nacionalmente, ele também é certificado com ingredientes naturais. E esses outros 3 selos ali embaixo são da nossa sítio de São Roque, garantindo que o Demeter garante que eu tenho uma agricultura biodinâmica de fato. O IBD orgânico, que todas as minhas plantas são orgânicas, sem o uso de agrotóxicos e etc. E o mercado europeu, de que eu estou de acordo com as legislações, por conta de eu ser uma multinacional. Então, eu tenho leis de lá que também atuam aqui. É assim que a gente gera resultado. A Veleda está presente no mundo. Como eu falei, ela vem da Suíça. A gente está presente em mais de 50 países. E aqui tem um dado muito interessante, que, se vocês perceberem, no mundo, o que mais se vende é cosmético. No Brasil, o que mais se vende é medicamento. É inversamente proporcional. E isso é um dado, por um lado é bom, porque a gente tem um produto bom para oferecer para esse país que está doente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, o nosso Ansiodorium vende bastante.
mas é uma preocupação. A gente, de fato, entende que, como Veleda, novamente, eu vou reforçar, a gente tem essa responsabilidade de educar as pessoas de que a gente precisa se reconectar com a nossa essência, com a nossa natureza. E é desse jeito que a gente vai continuar gerando mais resultado, sendo essa referência de farmacêutica e tendo a oportunidade de trazer a Veleda em eventos como esse. Então, mais uma vez, obrigada, Márcio. Reconhecendo como a marca que cuida da saúde, da beleza e do bem-estar do ser humano, oferecendo tratamento natural eficaz, esse é o nosso propósito, para todas as fases da vida, não importa se você está nascendo, ou se você está tendo um bebê, ou se você é homem, se você está precisando de uma ajuda para a sua saúde mental, ou para a sua saúde gripal, ou porque você é um esportista e aí você usa na sarnica. E tratando bem o nosso mundo. Como a gente está falando aqui de uma pauta ESG, eu trago aqui os nossos 8 ODS que a gente tem hoje como atuantes na nossa estratégia de sustentabilidade. Através de uma pesquisa, a gente e uma parceira, Bicame, a gente desenhou os nossos compromissos sustentáveis até 2025. Então, ano que vem, a gente vai atualizar essa estratégia, isso é muito legal. A gente já está com 80% da estratégia ativa e acontecendo. Então, com tudo isso que eu contei para vocês, a gente cruza com essas ODS que fazem sentido, onde a Veleda está com farol vermelho, é onde a gente precisa atuar com mais urgência, e a gente constrói aí os nossos 5 pilares de compromissos, trabalhando com produtos sustentáveis ecológicos, onde, como eu falei, esse produto ele é de fato vindo da natureza, e eu trabalho com a minha logística reversa das embalagens desses produtos. E aí aqui eu faço um adendo: a gente tem um coletor em todas as nossas farmácias para vocês poderem depositar o produto de vocês, não importa se ele tem produto dentro, não importa se ele está vazio, não importa se é medicamento, cosmético, você pode jogar no nosso coletor. A gente tem uma parceria com a Terra Cycle, onde a gente consegue fazer com que essa embalagem seja descartada de forma consciente. A gente tem uma apuração sustentável e ecológica. Um exemplo legal é que a gente começou a fazer captação de água de ar-condicionado na fábrica para poder regar o jardim e lavar o chão. Então, a gente não joga mais essa água fora, essa água é reutilizada. Proteção do clima, com os escopos, a gente acabou de fazer lançar o nosso relatório de sustentabilidade global. Governança ESG e ética, de fato, acho que eu chego também para assumir essa responsabilidade de cuidar e garantir que todas as nossas iniciativas da estratégia estão sendo, de fato, feitas. E diversidade e inclusão social, a gente tem uma frente muito legal que se chama Pharma Wegmann. A Ita Wegmann era o nome da médica que eu contei para vocês. Essa Pharma Wegmann, ela nasce de uma necessidade da gente tornar essa medicina antroposófica acessível para as pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente doa insumos e esses medicamentos são dados gratuitamente para as pessoas que precisam da nossa medicina. E eu convido vocês para assistir o nosso manifesto. Se a produção puder colocar um vídeo, eu finalizo a minha apresentação. Da vida. Perceber que o dentro reverbera fora é o primeiro passo para harmonizar tudo que nos rodeia. Você trata seu mundo. Veleda. Obrigada. Ju, obrigado. Eu vou pedir para você ficar aqui, vou convidar aqui para voltar ao nosso praticável aqui, Janaína. É interessante, eu estava lembrando um pouquinho de Aristóteles. Ele tem umas classes de valores, pelo menos a gente classifica como uma classe de valores. Ele fala de religiosidade, a gente traduziu isso para os nossos dias como espiritualidade. Não de uma ligação ao divino, mas uma ligação com o ser humano, né? De você ter espiritualidade. Foi uma coisa interessante, porque nas 3 palestras de vocês, a gente percebe que o propósito, que tem a ver com esse lado mais espiritual, mais humano, tem permeado os negócios, né? E talvez para a gente poder falar um pouquinho de cultura, todos os negócios de vocês vêm de uma cultura empreendedora, a depender do lugar onde foi criado, né? Mas nenhum foi criado para causar um problema humano. Todos foram criados para resolver um problema humano. Eu acho que essa transição de cultura que a gente está falando de economia circular tem um pouco a ver com isso, né?
Da gente, como a gente começa a pensar agora desse lado empreendedor, que vocês têm como executivas, né, das suas empresas, vocês trabalham para resolver problemas humanos. Agora, como é que a gente coloca isso com outra dimensão? Trabalhar para resolver um problema humano sem causar outro, né? Porque é difícil a gente prever as nossas atividades, quais impactos negativos terão, e quando terão, o que a gente tem que fazer para pelo menos mitigar e tentar realmente ter um outro tipo de pensamento. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Posso falar? Eu acho que esse é o grande desafio da sustentabilidade, né? É conseguir olhar para o todo, né? E não as coisas de forma isolada. Então, quando eu apresentei aqui as metas de sustentabilidade, eu coloquei em algumas caixinhas, né? Nutrição, emissão de gás de efeito estufa, plástico, enfim. A grande dificuldade hoje que eu sinto nas conversas sobre sustentabilidade é isso. É olhar para uma coisa só e esquecer da outra. Então, quando eu comentei sobre plástico, redução de plástico, é muito fácil a gente cair numa emboscada de um projeto que traga resultados maravilhosos com relação à redução de plástico. Se a gente esquecer de olhar para emissões, por exemplo, a gente pode estar cometendo um grande erro. Só que essa visão não é simples de acontecer, né? Então, ainda falta, acho que, bastante conhecimento também sobre os temas, de como todos eles se relacionam, de ferramentas, enfim, de recursos que a gente consiga olhar para o todo e não só para aquilo, né? Se a gente pode estar causando um impacto muito maravilhoso aqui num projeto e ter um impacto muito, ao mesmo tempo, um impacto muito negativo. Então, eu diria que hoje, acho que, pelo menos aqui no meu dia a dia, a coisa que a gente mais tenta fazer. Até porque, dentro de uma organização, muitas vezes a gente tem conflitos de interesse também, né? Então, se eu estou falando de uma área de desenvolvimento lá de plástico, ou da minha divisão de alimentos, ela tem um objetivo e uma outra divisão tem um outro objetivo, né? Então, olhar para o todo, eu acho que é a coisa mais desafiadora que a gente tem. Não sei se a gente usa... Ah, está funcionando. Eu concordo 100%, e você foi falando e eu fui me lembrando também que a gente fala de sustentabilidade, é muito importante, e quando a gente está nesses fóruns com as empresas B, a gente discute muito, a gente não pode esquecer que a gente é uma empresa de negócios. E ser uma empresa de negócios, na cabeça das pessoas já vem dinheiro, financeiro. Então, mudar essa cultura mental de uma cultura que eu não estou falando que é uma cultura corporativa, é uma cultura mundial, é uma cultura nacional, vou nos até aqui ao Brasil, mas de que a gente não tem que buscar pelo fornecedor mais barato, né? Ou não, o buraco está muito mais embaixo. A gente tem que analisar outras coisas, inserir políticas de sustentabilidade nas políticas de compras. Na minha visão, hoje é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Procurar por parceiros que a gente consiga confiar de que, de fato, não está causando nenhum tipo de impacto negativo. Como eu falei, ninguém é perfeito, né? A gente só tem que estar consciente das coisas que a gente tem que mudar. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade hoje, essa cultura de que o mais barato é a opção ali no bid de compras, onde a gente compra, né? Fecha com o fornecedor mais barato. E, às vezes, o mais barato acaba saindo mais caro quando a gente olha para os índices de sustentabilidade. Bom, eu vejo que parte tudo do princípio da genuinidade, né? Então, eu acho que precisa ter esse interesse, e aí você consegue ir buscando meios para você ir identificando esses aspectos, essas demandas, essas necessidades. A questão é que nem sempre elas vão poder ser tratadas da forma que você busca, né? Que a empresa busca, que o negócio busca, que a comunidade requer, né? Porque demanda de toda uma estrutura, de toda uma cultura, né? Então, é um vínculo de muitas coisas para fazer a coisa acontecer, né? Mas eu vejo que quando a gente olha da parte de organização, essa parte de governança, ela precisa vir desde a liderança,
né? Então, vindo desde a liderança, a partir do momento que você consegue identificar quais são os seus aspectos mais críticos, que vinculam ao negócio, que vinculam os seus stakeholders, você consegue ir trilhando estratégias para ir trabalhando nisso, né? Passa a ser um trabalhinho de formiguinha muitas vezes, mas precisa vir de cima, precisa estar estruturado na estratégia do negócio para conseguir ir avançando. E uma das partes, acho que eu vejo muito difícil, né, e que a gente nota no desenvolver, é esse engajamento do elo todo, né, da cadeia de valor, dos stakeholders, porque nem todos estão no mesma frente, nem todos estão com a mesma propósito, com a mesma cultura. Então, esse engajamento passa a ser uma questão importante e difícil de se fazer, e por contar também com realidades diferentes, né? Então, acho que esse é um grande desafio que nos coloca, né, como negócios em gerais, como cadeia em geral, né? E eu acho que é uma questão importante a se trabalhar, né? A esse engajamento, a envolver todos os stakeholders possíveis, né, desde questões de políticas públicas, desde questões setoriais, né, de indústrias. Eu acho que toda essa comunidade é muito importante e é um fator mais difícil, mas que não se pode deixar perder, porque é o elo que vai fazer seguir construindo, né? Gente, cada fala de vocês me vem 300 mil perguntas na cabeça, dava para passar talvez o ano a gente discutindo, né? Mas acho que tem algumas coisas que são importantes a gente pontuar, né? Primeiro, uma empresa que não dá lucro, não é sustentável, ela não merece nem viver. Assim. Agora, uma empresa que só busca o lucro também, sem pensar nos seus outros impactos, não é só o capital financeiro que precisa de retorno, né? A gente fala de sociedade, de trazer a visão dos stakeholders, tudo isso é importante. E está cada dia mais difícil, por melhores intenções ou boas intenções que as empresas têm, de realmente buscar o que a Veleda falou, de você ter um equilíbrio também no mundo dos negócios, né? O que a Janaína falou agora com relação de como você coloca todos os seus fornecedores no mesmo patamar, não tem como, né? O Alvin Toffler já falava há alguns anos, né? A gente vive na nossa era de uma forma interessante, porque você tem gente que está falando de indústria 4.0, que está indo à Lua, mas tem gente que vive na pré-história ainda como subsistência, né? Então, como é que a gente consegue trazer todos esses nossos fornecedores que são importantes, inclusive talvez essa seja a grande etapa, a próxima etapa do ESG, né, de você ter uma boa gestão em cima dos seus fornecedores, que vocês todas já têm suas empresas em tese, ou pelo menos no caminho, ou bem arrumadas com uma série de temas, né? Mas como é que você estende isso para uma parte da cadeia de valor que são os fornecedores, mas ao mesmo tempo também para os consumidores, né? Porque a gente não pode esquecer que do outro lado é muito fácil a gente como consumidor criticar uma empresa. Mas ela só usa plástico. Mas essa aqui, olha, é descartável de vidro. Mas quando eu como consumidor também não estou com a cultura de colocar esse produto que eu consumi de uma forma com que seja mais fácil ter uma logística reversa, de entrar novamente no sistema econômico, né? Então, olhando para um lado e para o outro, né, como é que a gente consegue impactar positivamente essa cadeia de valor que é importante para ter realmente um outro modelo de economia, né? Essa pergunta não estava combinada, né? Então... Nós, gosto de dizer que a gente, como grande companhia, tem uma responsabilidade com a comunidade como um todo. A gente existe porque a gente entrega alguma solução para um consumidor, né? E o consumidor, quando a gente se vê como consumidor, esse é um grande poder que a gente tem, né? Que é de influenciar também muitas empresas, né? Então, o que o nosso consumidor está pedindo? Eu preciso atendê-lo, né? Ele, de uma maneira, pode me puxar, né, para o avanço. Mas a gente, como grande empresa, também tem condições de estar na frente do que vem sendo cobrado dos nossos consumidores. Para isso é muito estudo e é investimento também, né? A gente tem que ter alguém olhando para isso. Quando a gente fala da nossa cadeia de fornecimento, a gente tem uma meta, né, de ter uma cadeia de suprimento sustentável para as principais matérias-primas. É um desafio muito grande. Tem alguns parceiros que estão na nossa frente nessas questões de sustentabilidade, com eles a gente aprende, e tem muitos que não.
Lógico que a gente não consegue falar de todos os nossos parceiros, porque são muitas matérias-primas, são muitos itens. Então, a gente seleciona aqueles que são de maior impacto no meu negócio. Quando eu estou falando de impacto, a Ajinomoto tem os principais, são 7 matérias-primas principais que ela coloca no grupo Ajinomoto, como principais para serem trabalhadas. Isso diz respeito não só a uma questão econômica, sim, também é uma questão econômica, mas com relação aos impactos socioambientais que aquela matéria-prima tem. Então, estou falando aqui, por exemplo, de cana-de-açúcar. A gente sabe do histórico de cana-de-açúcar no nosso país, né, de tudo as queimadas que aconteciam aí há anos atrás, enfim, a questão social, né? Então, quando é uma matéria-prima muito importante para a gente, e a gente tem um parceiro, não estou falando que é o caso do açúcar, tá? Mas a gente tem um parceiro que não acompanha a gente ainda, é nosso dever, é nossa responsabilidade puxar eles com a gente. Isso significa prover treinamento, isso significa fazer investimentos juntos, isso, né? Então, assim, quando a gente fala da cadeia de fornecimento, é uma corresponsabilidade. Se alguma coisa de errado acontecer ali no meu fornecedor, eu também tenho participação nisso. E eu preciso, se ele não avançar junto com a gente sabe que a gente não vai ter nossas questões principais resolvidas. Então, a gente olha nesse momento. Os que estão na nossa frente, a gente quer aprender. Os que não estão, a gente quer ir lá e dar a mão. Então, vem junto. Aproveitando me lembrou que a RD chamou a gente. A RD é das grandes redes de farmácia que comercializam Veleda. Eles chamam a gente para ir junto. Eles falam, vamos fazer um projeto juntos? E quando eles vêm e falam isso, eu acho isso muito legal, porque a nossa CEO, Maria Cláudia, ela sempre fala sobre a gente ser menos competitivo e mais colaborativo. Então, quando uma empresa grande chega para outra, que não tão grande assim, mas chama para a gente fazer tomar atitudes, vamos ser exemplo, nem que for para fazer case, porque case pelo menos chega nas pessoas, serve de exemplo e as pessoas colocam um pouco a mão na consciência. Então, além disso, eu acho que também a gente como empresa tem 2 responsabilidades. Uma, talvez, quando eu falo de políticas de sustentabilidade em compras, é subir essa régua. Às vezes, sim, eu vou ter que exigir um pouco mais de um fornecedor, porque, de fato, é uma forma educativa. Talvez ele precise perceber, quase como um feedback, que ele não está atendendo a certas coisas que são urgentes para agora. Então, talvez ele precise trabalhar nisso para ele conseguir ser competitivo e estar no mercado. Mas também essa questão de a gente como empresa, eu acho que a gente é o antigo influenciador, né? Hoje os influenciadores estão bombando, mas a gente como empresa, a gente atinge muitas pessoas. Então a responsabilidade é gigante quando você precisa de fato utilizar parte da sua comunicação para conscientizar o consumidor e as pessoas, porque você tem um poder muito grande nas mãos quando você é uma marca, né? De falar e ser ouvido, de fato. Então, eu acho que essa responsabilidade, e aí eu até fazendo uma breve propaganda aqui, a questão desses coletores na farmácia, eles não estão ali porque eu preciso atender uma legislação. Eu tenho outros programas que são aprovados pela CETESB, que fazem toda a parte de logística reversa dos nossos produtos e das nossas embalagens pós-consumo. Mas quando eu percebo que, ainda assim, o meu consumidor não faz ideia do que ele faz com a embalagem que eu vendo, eu preciso e tenho essa responsabilidade, como empresa, de, ao mínimo, oferecer para ele um espaço onde ele consegue descartar aquela embalagem de forma consciente. Então, eu acho que é muito sobre... Quando eu peguei a gestão, que tinha uma outra pessoa lá, todo mundo me falava, a Bia, ela tem essa visão, tipo, ela sempre quer ir além. E eu acho que a gente precisa disso. A gente, principalmente na área de sustentabilidade, extrapolar a caixinha e falar, tá bom, eu faço isso, mas eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer mais do que eu já estou fazendo? Então, eu acho que isso ajuda também a gente conseguir as pessoas começarem a enxergar isso e tomar como exemplo, e a gente juntos, colaborativamente, fazer parcerias e essas iniciativas que vão ajudar o nosso planeta, porque a gente viu que a situação é crítica. Eu acho que colocando um pouquinho, né, do que a gente vem praticando na Kimberly também, acho que está muito conectado, né, com o que a Ajinomoto, com a Veleda vem praticando. Eu acho que a gente tenta engajar, né, todos os stakeholders,
traz a mesma régua da companhia, da Kimberly, para eles, né? Tenta dar visibilidade para eles através de processos de sistema de gestão, que a gente consiga conectá-los aí na mesma linha de pensamento, nas mesmas diretrizes. E muitas vezes a gente vê que a gente precisa realmente ir, quando são fornecedores, né, e coisas maiores, geralmente já tem uma conduta. Mas quando a gente vai para uma linha de resíduos, né, que a gente tem todo um elo diferenciado de cooperativas, como nós mencionamos, né, e muitas vezes, por exemplo, um case nosso que para atingir o Aterro Zero, tivemos que desenvolver e dar as mãos mesmo a muitos parceiros que nós fomos identificando. Tivemos que identificar, por exemplo, através de projetos Six Sigmas, identificar empresas que poderiam trabalhar com tipos de resíduos, porque quando a gente fala um Aterro Zero, parece simples, mas quando a gente volta para o processo, ali a gente está falando de mais de 105 tipos de resíduos, né, que cada um deles, muitas vezes, tem disposições diferentes, né? Então, você tem que dar a mão a essas empresas e falar, olha, esse é um tipo de material que pode voltar como matéria-prima para o seu processo, né? Vamos tentar um teste? Vamos tentar? Então, você tenta engajar o elo para tentar desenvolvê-lo também, né? E isso aconteceu muito conosco em vários tipos de resíduos, por exemplo, porque passou a ser matéria-prima depois fundamental para aquele processo, algo que ele não via nem como um resíduo para ele, né? Então, foi um importante engajamento que se dá. Igualmente, por exemplo, com cooperativas, né? Que muitas vezes nós temos um case junto com a ABPEC, acho que todos devem conhecer, né? Uma associação importante também, e que tem o projeto Dê a Mãos para o Futuro, e nós estamos junto com eles. Nós ajudamos a construir todo aquele programa lá em 2012, né? E foi uma construção muito importante, que ela visa não só possibilitar essa coleta de materiais, essa segregação dos materiais, mas ela traz todo esse viés social, essa também de questão de preparação das cooperativas. Então, qual o olhar social que nós estamos dando para aquelas pessoas também que estão ali, né? Então, acho que isso é importante. Então, eu acho que isso é um engajamento. Então, vão ter ações de vários tipos, né? E de várias necessidades. E a gente precisa ter esse olhar diferenciado e entender que a gente está junto, que a gente precisa, sim, ter esse engajamento e esse elo em conjunto, né, para ter resultados. Engajamento, colaboração, tem muita coisa interessante. Eu vou falar para você fazer a sua pergunta, eu vou levar o microfone aí, mas só para dizer, essa questão de lixo zero, gente, a gente fala assim, mas lixo zero é fácil, não é nada fácil. Imagina você na sua casa, como é que você transforma o seu simples casa ou apartamento no lixo zero, tá? Assim, numa escala industrial é muito mais difícil ainda. E para a gente ter uma ideia do tesouro que está enterrado nos nossos aterros sanitários, tem gente falando que vai ser minerado. Nós vamos minerar plástico, metal precioso, tudo em lixão. Estamos chegando nessa parte dessa nossa época agora. Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu tenho uma pergunta para a Janaína da Ginomoto, que eu fiquei curiosa mesmo para entender um pouco do quando você fala dos fertilizantes e do conflito de interesses interno, como que é na Ginomoto a discussão de monocultura, agronegócio, e se vocês têm iniciativas para caminhar, seguindo o que a Veleda dá de exemplo, né, para sistemas agroflorestais, fertilizantes orgânicos, se essa discussão já existe e a gente não conhece, ou como que é a sua luta lá dentro para isso? Eu não sou a melhor pessoa para responder a sua pergunta. Tem outras pessoas que poderiam responder melhor, que é mais voltada para a área de negócio, mas o que eu posso dizer é que, assim, internamente a gente está sempre discutindo o que fazer melhor, como fazer melhor, né? O Departamento de Sustentabilidade, o que a gente tenta fazer nesse caso? Unir as estratégias. Na verdade, a gente tem lá uma estratégia. A gente detém a estratégia ali da organização, e o nosso grande objetivo é unir todo mundo
nessa mesma jornada. Então, se eu tenho um negócio, por exemplo, pode ser um fertilizante ou pode ser qualquer outra coisa, que tem uma estratégia de negócio que não está alinhada à sustentabilidade, o nosso dever é puxar isso. É difícil acontecer na prática, porque assim, o departamento ele é novo, mas, como eu disse, assim, a Ajinomoto vem de um DNA que é o biociclo. Então, isso meio que está enraizado no nosso jeito de viver, na nossa cultura ali. Mas, como departamento, a gente tenta sempre unir todos os elos, todos os departamentos, para seguir numa estratégia única, para que a gente não tenha, por exemplo, um problema da gente ter um produto maravilhoso, lá um fertilizante maravilhoso, mas que traga algum outro impacto muito ruim para a cadeia. Mas, em relação ao centro da sua pergunta, eu não sou a melhor pessoa para te responder. Depois a gente pode bater um papo. Eu acho que eu coloquei meu contato no final do slide, senão... Acho que tem, sim. E aí eu te encaminho para quem pode te responder melhor. A gente está com a hora bem adiantada, mas vou deixar você fazer sua pergunta também. Viviane Gugel, da Ecopoese. Desculpa a voz, estou a gripe, não tomei o Veleda. Eu queria saber de vocês estão usando o plástico verde, né, de cana-de-açúcar, até vocês estão na cadeia, né? E no caso da Veleda, se vocês têm algum projeto de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional, né, para repartição de benefícios. Desculpa seu nome? Viviane, obrigada pela pergunta. Sim, a gente tem. A gente está aguardando o Ministério aprovar. Exatamente. A gente tem, sim. A gente, desde 2013, a gente vem fazendo todo o nosso custeio de receita líquida do Veletus, que, infelizmente, ele foi descontinuado, mas ele ainda está sendo manipulado. Ele é ótimo para tosse. E ele usa patrimônio genético. E o próprio Ansiodorum. Hoje o Ansiodorum usa patrimônio genético, então eu tenho todo esse controle de receita. Isso já está, a gente já até tem um projeto em vista, já está todo o processo lá no Ministério, eles aprovando, a gente com certeza vai comunicar, porque é um projeto muito legal com plantas medicinais. Com relação ao plástico verde, não. A gente não utiliza ainda. Nós temos, com relação ao plástico, a gente tem algumas frentes de trabalho. Uma delas é aquela que eu expliquei de redução de plástico, de uso de plástico. A outra é de tornar o nosso plástico, que ainda não é, mas que ele passe a ser reciclável, alguns deles. E, na verdade, assim, a gente tem uma parte que já é, uma parte que não é, e a gente quer que tudo seja reciclável até 2030. A gente tem uma outra frente de trabalho que é atuar no pós-consumo, e, para isso, a gente tem fóruns e discussões com parceiros que fazem, né, de cada elo ali da cadeia da circularidade do plástico, e a gente tem uma outra frente que é o estudo do plástico verde. Mas, sendo honesta com você, é um assunto ainda muito distante da indústria, pelo menos da indústria que eu conheço de alimentos, porque a gente ainda precisa entender a questão da barreira e da segurança dos alimentos. Então, em que fase a gente está sobre isso? Conversando com a academia, né, conversando com empresas que ainda, com organismos que ajudem a gente a entender se essa tecnologia ela pode ser escalável, de que forma que eu vou garantir a minha segurança do alimento. Então, é bem embrionário. Essa questão do plástico verde, com certeza, pode ajudar a diminuir o nosso problema de plástico, mas a raiz desse problema é outro. É você ter um produto de uso único, entendeu? Você descartar após o uso. Então, a gente tem que ampliar o nosso pensamento. Eu vou abrir para a última pergunta, prometo que é a última pergunta. Boa tarde a todas, a todos. Eu sou Vitória, faço parte do time de relacionamento corporativo da Incentive e a nossa missão, basicamente, é transformar imposto em impacto social por meio das leis de incentivo. E eu percebo que, na fala de vocês três, é muito presente a questão de trabalhar as práticas circulares com as comunidades, o que combina muito com a ODS 11, que fala de cidades sustentáveis, e a 17, sobre parcerias e meios de implementação. E eu queria saber se vocês têm utilizado desses mecanismos e outros mecanismos de articulação com a comunidade, de articulação com a sociedade civil, para capilarizar esses resultados e metas que vocês têm enquanto diretriz de governança, enquanto diretriz estratégica das empresas. E eu pergunto isso porque, recentemente, a gente teve a publicação da Lei da Reciclagem, que é uma das novas leis que vão trabalhar com incentivo federal, né? Então, vai trabalhar com IRPJ. Então, eu queria saber se vocês já têm isso
é definido, se vocês já trabalham com isso e se trabalham, como que isso tem gerado resultado para vocês enquanto empresa, enquanto setor de sustentabilidade. Obrigada. Bom, nós temos na empresa, sim, muitas ações vinculadas a partes sociais também, todas essas questões de incentivos em gerais, mas a gente busca trabalhar como ativação das nossas marcas, né, para questões sociais também. Então, nós temos aí dentro das nossas metas, que eu acabei focando um pouco mais na parte ambiental também, mas dentro nós temos todo o pilar social, né? Nós já atingimos mais de 191 milhões de pessoas impactadas em todo o mundo. Então, a gente busca atuar nessas questões de empoderamento feminino, na questão de cuidados das crianças e o cuidado materno, né? E a questão de saneamento também, né, disponibilidade de saneamento e água limpa, né? Então, acho que tem todo um trabalho que é sendo realizado, a gente tenta canalizar ele através das nossas marcas, né, e através dele, sim, chegar em toda a sociedade, isso de uma forma mais explícita, né? E depois da parte ambiental, ela acaba sendo através dos elos, que é onde a gente vai trabalhando e vai de uma forma algumas vezes indiretas, algumas vezes mais direta, atuando diretamente também nessa questão social. Okay? A minha resposta é bem parecida com a da Janaína. O departamento de sustentabilidade é um departamento transversal, né? Então, eu espero até que um dia ele não exista mais, porque a gente não vai precisar mais disso, né? Porque vai estar enraizado. Mas, por enquanto, ele existe. E a gente trabalha muito em conjunto com o Instituto Ajinomoto. Acho que a Alessandra seria a pessoa melhor para responder essa pergunta, que ela é a gerente da área do Instituto Ajinomoto. E a gente sempre linka o trabalho da sustentabilidade com a questão social, com a questão de governança também. E, claro, que os incentivos são muito importantes para que a gente possa conseguir seguir vivendo, né? E a gente faz muitas coisas também com as nossas marcas, né? Ale, você quer o microfone? Eu vou deixar para a Ale responder depois a parte, para a gente poder... Já estamos adiantados aqui no tempo. Antes de agradecer a vocês, só para não esquecer, eu preciso agradecer toda a equipe que acompanhou para a gente montar esse evento, a Gabriela, a Juliana, a Elaine, a Nayan, que não estão aqui hoje, mas mandaram um beijão para vocês. A equipe técnica que nos acompanha aqui, Ricardo, Flávio, a Alessandra, que é a produtora. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, gente, depois vocês podem me falar mal ali de mim ali fora, tá? Mas sem vocês também o evento não aconteceria. Eu queria dar para vocês assim, um minutinho para despedida e para a gente poder encerrar nosso painel, por favor. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar dividindo esse espaço aqui com essas colegas maravilhosas de marcas. Amo a Veleda. Depois que meu filho nasceu, então eu amo mais ainda. E também a Kimberly me ajuda muito no dia a dia. Agradecer o convite e dizer que a sustentabilidade... Assim, eu realmente acredito. Quando eu faço algum discurso de empresa, normalmente as pessoas questionam muito, né? Mas eu acredito que esse é um papel importante, eu acredito que tem empresas querendo fazer, eu acredito que esse é o caminho. A sustentabilidade não está só dentro do setor privado, não é o único responsável, só vai existir 2030 ou 2050, se a gente der, né, se a gente der as mãos mesmo, não tem jeito. Setor público, setor privado, a gente como indivíduo, né, não adianta, eu gosto muito de falar isso também, né, já dizia o Pequeno Príncipe, né, antes de fazer a toalete do mundo, a gente tem que fazer a toalete da nossa casa. Então, como cidadãos, né, como mães, pais, como, enfim, irmãos, o que a gente está fazendo? Então, esse é meu 1 minuto. Muito bom. Bom, eu também quero agradecer ao Márcio por todo, né, esse evento, a toda a equipe, as meninas, que foi, acho que, excelente, todos vocês, né, de estarem aqui. Obrigado num sábado lindo e ensolarado, que bom, sinal que isso realmente está no propósito de cada um aqui, né, e todos entendem a importância desse tema. Eu acho que eu trago igual para mim, acho que é um tema que eu venho trabalhando, né, desde a minha formação de engenheiro ambiental e venho construindo a minha carreira aí. Eu trago isso como um propósito para mim também. Eu entendo essa importância como cidadã e como profissional que eu posso trazer para movimentar isso, né? E aí eu chamo um pouco para essa questão, né? Que todos nós já temos a consciência, então a gente precisa ter a prática.
né? Então, o que a gente pode movimentar da prática, né, da real ação das questões ambientais que a gente precisa, das questões sociais, né, e trabalhar. Porque muitas vezes a gente fala, ok, as questões ambientais, mas como a Jana mencionou, e será que o nosso lixo de casa, nós estamos segregando, nós estamos separando e conseguindo dar uma disposição? É o mínimo que está na nossa mão como cidadão também, né? Nas escolhas dos produtos que nós estamos comprando, na consciência desses consumos, né? De ter um consumo mínimo necessário aí. Então, eu acho que eu trago um pouco mais para essa reflexão, que eu acho que me leva no meu dia a dia. Claro que a gente tem diversos desafios também, né, como pessoa e consumistas também, mas acho que é uma reflexão que a gente tem que estar no nosso dia a dia também, ok? Finalizando aqui, eu também queria agradecer, Márcio. Foi a minha estreia como porta-voz da Veleda, então um baita prazer estar aqui. Obrigada a vocês também que se deslocaram, estão aqui com a gente, as meninas. Poxa, falar por último, às vezes a gente acaba ficando mais do mesmo, mas eu super acredito que a ação do indivíduo, ela se torna gigante. A gente pode não perceber que, às vezes, uma coleta seletiva dentro de casa vai fazer um efeito, e mais vai. Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar que o que a gente faz de pequeno é enorme, porque foi como a gente chegou aqui hoje. E a gente viu que talvez está num caminho errado. Foi pelo indivíduo fazendo algo que se tornou coletivo. Então, se a gente puder voltar para ser essa corrente do bem, eu concordo 100% com o que foi dito de indivíduo como empresa e a questão da prática ser mais ativa. E se eu puder acrescentar, eu acho que de educar. Eu acho que hoje a desinformação é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. A rede social veio para dar voz para muita gente, também para muita gente que não tem muita coisa boa para falar. Então, se a gente tiver a oportunidade de dar uma palavra boa ou de dar um ensinamento legal sobre o que quer que seja, principalmente para a gente cuidar um pouco melhor da nossa saúde mental, da nossa natureza, eu acho que a gente precisa ser mais ativista nesse sentido. E não aquele ativista chato, mas pensar um pouco no futuro que a gente quer para os nossos filhos e para nós mesmos. Então, obrigada. Bom, gente, eu estou emocionado porque fazer esse painel com vocês, além de eu ter aprendido muito com vocês, realmente, eu acredito que vocês falaram, tem assim, ensinamentos maravilhosos para a gente poder já seguir na segunda-feira, já mudar um pouquinho a nossa forma de agir, tá? Mas assim, eu fico mais emocionado ainda porque tanto a Juliana como a Janaína, né, mais do que isso, na verdade, vocês renovaram talvez uma grande ambição que eu tenho. Ver mulheres que estão seguindo o caminho para virar grandes dirigentes das suas empresas, dos seus setores, já são grandes executivas, né? Com esse tipo de pensamento, né, já é um pensamento circular, né, como a gente fala, né, essa é uma visão sistêmica muito importante para a gente ter. Então, isso é uma coisa que até me arrepia e eu fico emocionado. Queria agradecer imensamente a colaboração de vocês. Eu acho que é disso que a gente precisa mais, desse tipo de colaboração. O compromisso que vocês têm com o ODS, que todas falaram, gente, tem uma empresa de diversos setores, mas você vê que existe sinergia no que a gente está fazendo. Então, assim, eu estou muito feliz, queria agradecer a vocês, agradecer a Laura também, que é da Unibis, que acompanhou a gente aqui, tinha esquecido o nome dela, ela vai puxar minha orelha daqui a pouco. E é isso, gente. Eu queria encerrar, falando que nós vamos ter nosso painel, o próximo painel, trazendo um pouco mais da visão financeira e de economia para a economia circular, começando às 13h30. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui também nessa manhã de sábado. Eu agradeço.